significa que estamos bastante adiantados já ao longo de 6 anos de trabalho e neste 6º ano já vamos agora para a segunda metade, o que quer dizer que começámos anteontem, continuámos ontem por esta hora, seguimos agora para uma nova sessão e amanhã será a despedida ou esse saldo e ocultação dos seminários da Salvação do Mundo, conforme aparece no cartaz. Portanto, já estamos numa espécie de reta final, por assim dizer. O Instituto de Literatura Comparada, como tal, dá as boas-vindas a todos e todas, e muito em particular, é claro, aos 3 convidados de hoje, que vêm explorar nas suas próprias linguagens, nas suas próprias vozes, esta ideia de um mundo que se salva ou não, e porquê, e para quê, e para quem. Já lá iremos. Como tal, tenho o maior prazer em dar as boas-vindas à minha primeira convidada de hoje, Maria de Lourdes Sampaio, de quem leio uma pequena nota biográfica, que diz que Maria de Lourdes Sampaio é professora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, investigadora do Instituto de Literatura Comparada, portanto estamos aqui em casa, e também professora no mestrado de Estudos Anglo-Americanos e doutoramento em Literatura na Universidade do Porto. É autora do livro Aventuras Literárias de Eça de Queiroz e Ramalho Ortigão e também coautora de livros como The Anthology in Portugal, Literature, Translation and the Margins, Peter Lang, 2014. É coorganizadora com outras colegas de Legados e Heranças Políticas Intersexuais Hoje, Medicina e Outras Artes, um livro sobre Fernando Namora, Cherchez des Femmes, Estudos de Literatura Policial e ainda do livro Ficção Policial, Antologia de Ensaios Teórico-Críticos. E nem é preciso dizer que estamos perante uma das maiores especialistas no campo da literatura policial e alguém que, no universo português em particular, é realmente das grandes conhecedoras da área. É ainda organizadora de vários números de revistas, salientarei os Cadernos de Literatura Comparada também do ILC, é tradutora de um livro de Carlo Ginzburg, por exemplo, além de muitas outras atividades científicas, literárias, culturais, etc. Lourdes, tenho o maior gosto em tê-la aqui conosco e dou-lhe a palavra. Não a estamos a ouvir. Está com o micro desligado? Pronto, agora já está. Sim, muito bem. Muito obrigada. Agradeço estas palavras introdutórias que vão além da nota que eu lhe enviei, portanto, eu até era para pedir para cortar. Agradeço-lhe imenso o convite que me endereçou e que me fez arrepender, enfim, que me levou durante alguns dias a pensar, eu não devia ter aceitado esse convite. Eu não devia, mas enfim. Agradeço também os colegas de painel, todas as pessoas que estão a assistir a esta sessão. Uma nota cómica, quando eu estou de sabática, e portanto o meu tempo neste momento é gerido de outra maneira. Tenho outros compromissos, mas as coisas são um pouco mais indisciplinadas, confesso. Deviam ser disciplinadas, mas não são. Até a culpa não é exclusivamente minha. Mas em setembro eu consultei a minha agenda até setembro, outubro, novembro, consultei até final do ano a ver o que é que eu tinha, assim, é que não podia mesmo faltar, aquelas prioridades. E no dia 5 de novembro eu tinha, para além do aniversário de uma sobrinha, tinha Salvação do Mundo. O que me deu um grande sobressalto. Portanto, salvação do mundo, de forma alguma, apenas esta expressão que me fez rir, porque de facto estou muito longe de ser uma heroína ou de pretender ser. Portanto, eu estou aqui, ainda um bocado nervosa por este início, no conforto da minha sala, a falar desconfortavelmente sobre um tema que é de facto complexo. E eu nem vejo necessidade de substituir salvação por outras possibilidades, acho que acabamos por ir bater ao mesmo. A que estamos, eu e vocês,
o público, enfim, e deixo aqui à maneira de Nani Balestrini, um louvor, saúde, um louvor ao público da poesia, ao público da ficção, da literatura em geral, das humanidades e a qualquer pessoa curiosa que esteja aí a querer perceber mais daquilo que nós fazemos nas letras. E saliento desde já aqui essa questão, a curiosidade. A literatura é um grande estímulo, é uma grande fonte de curiosidade. E a curiosidade está na base do desenvolvimento científico, no desenvolvimento do ser humano em determinadas vertentes, desde o psicológico, sociológico, etc. E, portanto, a curiosidade tem de ser sublinhada. Esta intervenção começou por ser muito rapsódica e vai ser, de alguma maneira, dá conta desse caminho tateante, um caminho de muitas ideias e depois de derivas e de alguns temas interligados. Até porque, como já se disse, o tema da perdição e da salvação são temas interligados, estão intrinsecamente ligados, um e outro. Claro que eu diria até mais, eu estaria muito mais à vontade para falar do fim do mundo, porque nós estamos mergulhados, enterrados em narrativas catastrofistas, e não são só narrativas. Nós olhamos à nossa volta, as imagens que nos chegam, notícias, etc. De facto, catástrofe, cataclismos, que geram um profundo pessimismo em muitos de nós, e eu sinto-me cada vez mais pessimista. Portanto, salvação e perdição estão juntos, estão ligados. Camilo Castelo Branco já o sabia, e por isso escreveu não só o amor de perdição, mas também o amor de salvação. E desde o Gênesis, porque é que nós não teremos de sublinhar isto, nós já temos uma narrativa de fim do mundo, de dilúvio, não é? Desde o momento em que se fala da criação do mundo. Portanto, essa narrativa inicial, o Gênesis já contempla também a ideia do fim. Ora, chegando a este ponto, eu devo dizer que, à procura de algum esclarecimento para os conceitos, para a ideia do mundo, que foi aquilo que me criou mais perplexidade, do mundo, de que é que eu vou falar, e também do conceito de salvação, eu fui uma leitora atenta de alguns ensaios, não tanto de outros, mas li muitos ensaios. E confesso que aquilo que me apetecia fazer neste momento era citar como diz A, como diz B, como diz C, porque já há brilhantes ensaios para trás que estão lá e que falam da literatura e do poder da literatura, do poder, sim, e também da impotência da literatura e das artes em geral, perante uma série de questões que têm a ver com a nossa vida em sociedade, com a nossa vida no mundo. De qualquer maneira, no que diz respeito às artes e ao poder e àquilo que as artes podem fazer, eu destaco aqui alguns campos que já foram aqui sublinhados, como a imaginação. Portanto, a arte é o domínio da imaginação. Fala-se muito na imaginação, ou falou-se muito em muitos textos. É o domínio do belo, da beleza, mas também do feio, sim, nós sabemos, desde Victor Hugo, o romantismo, etc. É o domínio do estranhamento, das inquietações, que são indispensáveis para sermos mais humanos. O domínio dos afetos, o domínio, já o disse há pouco, da curiosidade, o domínio do sonho, o domínio das utopias, como o nosso colega na antepenúltima sessão disse. Está a faltar-me o nome dele, mas eu sei. No fundo, continuamos, e é bom que continuemos a perguntar o que é que podem as artes. No que diz respeito ao poder da imaginação, sem o qual, de facto, não transcendemos de alguma maneira as limitações do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano, eu acho que não podíamos ir muito longe. E a arte é, de facto, o domínio privilegiado da imaginação. E, por isso, eu não podia deixar de trazer aqui um poeta que estudei, que me deixou perplexa muitas vezes, mas que é o poeta que nos Estados Unidos foi o maior paladino ao longo do século XX, um dos maiores, digamos assim, da imaginação e da associação entre poesia e imaginação, que é o Wallace Stevens. Eu estudei o Wallace Stevens e, de facto, o Wallace Stevens, quer na sua poesia, quer no ensaio, agora não me recordo do título, mas é um livro em que ele fala da poética e da poética da imaginação.
ele está constantemente a falar, a referir na ideia da poesia como imaginação e a poesia também como sendo o lugar para a criação da, enfim, para a suprema ficção, ou ficção suprema. Ele tem inúmeros poemas com títulos, aliás, alguns cómicos, outros que parecem títulos de romances. E um dos poemas mais famosos é Notes Toward the Supreme Fiction. E esse poema, que é um poema de 1942, ele fala nos requisitos para essa suprema ficção que é criada pela poesia, criada pela imaginação. Muitas vezes há uma equação, uma igualdade entre poesia e imaginação. E ele diz que it must be abstract, it must change, it must give pleasure. Portanto, não deve ser um dogma, must be abstract, mas ao mesmo tempo ele insiste também, aliás, em muitos poemas de Snowman e muitos outros, na ideia de que a poesia deve ser abstrata, é uma acusação que fazem também à sua poesia, como para nos levar ao mistério, para nos levar para longe, para nos transportar a outros universos e levar-nos a ver com novos olhos. É esse, nomeadamente, o tema focal do poema de Snowman. Portanto, é preciso termos um olho ignorante ou olhos ignorantes para que possamos rever o mundo de outra maneira. Deve mudar. It must change. Portanto, a poesia, e como a imaginação, deve ser plástica, flexível, dar conta da mutação do mundo e contribuir para essa mesma mutação, contribuir para uma mudança das percepções humanas e, portanto, atuar na mente humana. Aliás, é um dos aspectos dominantes também na teoria poética de Wallace Stevens, a equação. Ou melhor, a imaginação é o poder da mente, mas é uma mente dominada precisamente por essa imaginação. E podemos andar aqui em círculo, porque de facto é um poeta bastante complexo, e a dado momento nós temos poemas cómicos em que ele fala da imaginação, sem dúvida, mas constantemente, e com títulos, por exemplo, como The Man with Blue Guitar, eu disse há pouco de Snowman, The Man with, etc. Agora, há muitos poemas em que o livro de ensaio que eu há pouco queria referir é The Necessary Angel, mas em muitos poemas há também uma espécie de solipsismo, há também uma acusação a este poeta de que para ele, o mundo é um mundo muito subjetivo, é um mundo do interior, é um inner world, porque ele insiste de facto na ideia de que life, e estou a citar de um texto dele, life is not people, a dado momento, and sin, but thought and feeling. The world is myself. Isto já numa outra fase, nós podemos entender aqui fases na poesia de Wallace Stevens. E, portanto, nesse sentido, ao falar de vida como pensamento, como inner life, há de facto quem o acuse do solipsismo. E ainda mais, já numa fase mais adiantada, quando ele escreve um poema, Esthétique du Mal, precisamente em francês, com ligações ao Baudelaire e com Nietzsche, etc., e em que ele defende que o mal é incontornável. E até quase uma visão positiva desse mal. O mal é inerente à vida humana. O mal existe no mundo. O mal é real. Mas vou deixar o Wallace Stevens, porque poderia continuar aqui a falar dele, porque de facto deixou-me outra vez com muitas perguntas e vou dizer apenas que, de facto, para ele, a poesia devia ocupar o lugar da religião, o lugar de outros mitos, numa era teologicamente vazia. Portanto, é preciso pensarmos que ele está a escrever sobretudo nos anos 40, 50, ele morre em 1955. Mas eu gostaria de trazer um outro poeta que é conterrâneo do Wallace Stevens, T.S. Eliot, que depois se nacionalizou inglês, como sabem, e há um poema dele, precisamente de há um século, que eu pedia ao meu colega, amigo Pedro Eiras, professor Pedro Eiras, para projetar, que é um poema de Hollow Man. Se eu fosse poeta, em alguns dias destes meses, e eu vejo o tempo já cronometrado de uma maneira muito em função do cotidiano, eu escreveria
um poema como The Hollow Man. The Hollow Man é um poema de, portanto, 1925 e é muito conhecido pelos últimos versos. É considerado mesmo, ou considera-se mesmo que os últimos versos são os versos mais citados de T.S. Eliot e da poesia ao longo do século XX. Este poema é muito mais pessimista, derrotista do que do Wasteland. Portanto, o Wasteland é de 1922, este é de 1925. Estamos aqui perante um poema que reflete muito do que é o pessimismo, a desolação do entre-guerras, que começa com uma epígrafe referente a Joseph Conrad e The Heart of Darkness, e a primeira estrofe, leio a primeira e depois os últimos versos, começa por dizer: We are the hollow men, we are the stuffed men, leaning together, headpiece filled with straw. Alas. Bem, eu não vou continuar a ler porque o tempo de facto está a passar, mas este início que fala dos homens vazios, dos homens ocros, dos homens empalhados, ao fim e ao cabo, são homens de palha, nada tem a ver com os homens que aparecem nos poemas do Wallace Stevens. Homens, não mulheres, são sempre figuras masculinas, claro, neste tipo de poesia, e no modernismo muito em particular. The Hollow Man são os seres humanos, mas também aqueles que sobreviveram à Primeira Guerra Mundial. Não é por acaso que há War Poems em Inglaterra, há uma corrente desse tipo de poesia, mas este poema de Eliot reflete precisamente um mundo destituído de emoção, de ligações, de conexões, de esperança, um mundo fragmentado e profundamente de grande desilusão. Eu pedi ao Pedro para ir mesmo para o fundo do poema, e o final do poema tem estes versos que dizem o seguinte: This is the way the world ends. This is the way the world ends. This is the way the world ends. Not with a bang, but a whimper. Ou seja, é assim que o mundo acaba, o fim do mundo, não com um estrondo, mas com um murmúrio. Portanto, um mundo que se vai extinguir todo esse período, de facto, de entreguerras, é um período que nós sabemos de crise epistemológica, de crise de valores, enfim, de crise de carência da religião, tudo isso. É curioso que Ezra Pound, nos Cantos Pisanos e num espaço de uma gaiola, preso, etc., ele responde ao Possum, que é T.S. Eliot, portanto eles de facto eram bastante amigos. Ele dizia: Yet say this to the Possum, a bang, not a whimper. With a bang, not a whimper. Portanto, para Pound, não obstante a sua situação, o seu estado de prisão e da acusação que pendia sobre ele, de traição, etc., etc., que o levou ao hospital psiquiátrico, para ele o mundo iria terminar com um estrondo, not a whimper. Não me interessa muito agora esta questão, eu vou continuar a correr contra o tempo, porque a fala precisa de uma respiração diferente e eu tenho muita dificuldade em ler quando tenho um público vivo, ainda que sejam imagens agora à minha frente. Ora, devo dizer que ultrapassei as barreiras de como definir salvação, ou por onde é que eu vou, e mundos, lendo também o belíssimo ensaio do professor Pedro Eiras sobre o conceito de salvação, em que ele aponta as possibilidades de sentido do termo salvação, e eu concordo, sim, mas na verdade eu acho que eu preservo as conotações positivas do termo salvação. A ideia, sigo por este caminho, até por vários motivos que depois posso explicar no debate, mas também tem a ver com algo recente. Salvação como a preservação daquilo que é bom, digamos assim, aquilo que nós queremos preservar, não obviamente de mundos que odiamos e não só. Também mundos, disse eu aqui quase sem querer, mas é mundo de mundos que falo. E eu acho que os mundos, eu respondo já à Ida, é o primeiro, o texto do Pedro é o primeiro deste ciclo, deste último ciclo da salvação do mundo, em que ele vai fazer um balanço e uma reflexão sobre a palavra salvação, penso eu, não é, Pedro?
pode confirmar? Sim. Eu li, de facto, concordo com... Agora, eu voltei-me um pouco mais para, podemos dizer, terra a terra, para este cotidiano, para os mundos. O mundo, os micromundos que nós vivemos, os micromundos que nós habitamos. Porque, de facto, se for falar em termos de mundos, de mundo enfim, em termos abstratos, genéricos, eu não saio aí de uma teia de aranha que nunca mais... Não consigo dominar isso. Aliás, o poema do Eliot levantou-me de imediato, fui buscá-lo, mas ao mesmo tempo levantou-me problemas como este. O que é que a poesia pôde... Aliás, o Adorno fez a questão de outra forma, mas o que é que a poesia fez, o que é que as artes fizeram para travar a Primeira Guerra Mundial? O que é que as artes fizeram para impedir a Segunda Guerra Mundial? Depois de um erro, depois daquilo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Digo mais, o que é que as artes fizeram para impedir que ao longo de 3 séculos, qual foi o poder das artes para que ao longo de 3 séculos houvesse escravatura, o tráfico negreiro e quase 7 milhões, 7 a 10 milhões, há quem calcule, mas de escravos que foram arrancados das suas terras para outros lugares. O que é que as artes puderam contra o Holocausto e contra os 7 milhões ou mais de judeus exterminados? O que é que as artes podem? Eu poderia continuar aqui numa enumeração infinita. O que é que as artes podem para terminar uma guerra atroz no Sudão? São muitas as guerras neste momento e nós, se falássemos dessas guerras, de facto não conseguíamos... Se estivéssemos sempre a pensar nessas guerras, eu acho que não conseguiríamos agir no dia a dia como conseguimos agir. Nós temos de agir como se a vida continuasse, porque vai continuar. E no que diz respeito ao poder das artes, eu acredito como Platão, se Platão o fez, quer dizer, acredito que as artes têm poder. Por isso, ele as colocou fora da República. Portanto, se Platão considerou que as artes têm poder, eu acho que foi o maior conhecimento, e todas as ditaduras, todos os sistemas totalitários expulsam os poetas ou acionam sistemas de censura e de controle dos criadores, dos intelectuais, dos pensadores. Há uma perseguição, de facto, a tudo aquilo que é a imaginação, aquilo que vai além do estabelecido e, sobretudo, daquilo que é da ordem de um poder tirânico. Então eu acredito, e olhando para trás, e não precisaria de ir a este poeta, mas olhando para trás, também poderia olhar para o presente, mas eu quero, já que comecei com Wallace Stevens, como eu costumo dizer, ando entre os colonizadores e os colonizados, eu gostaria por um segundo, Pedro, o tempo eu sei que já está mesmo a chegar ao fim, não é? Pronto. Mas então eu gostaria de ir a um poema de que gosto muito, de um grande poeta de Moçambique, que é José Craveirinha. É considerado o Camões moçambicano, e eu peço ao Pedro que projete um poema que é intitulado Hino à Minha Terra. Desde logo, é um poema que aliás, fui buscar. Eu fiz um ajuste agora nos últimos dias, em função também daquilo que foi dito, por causa da questão do político, do engajado, etc. Este poema é um poema político. Por ser um poema político, é um poema de propaganda, é um poema panfletário, eu digo, não é. Porque a qualidade poética do poema está lá. Diria que basta nós pensarmos num grande poema, que é simultaneamente um poema manifesto, para podermos dizer que a poesia engajada também pode ser poesia da melhor qualidade. E não trouxe para aqui porque era difícil tratar desse poema, este é mais fácil em língua portuguesa, que é o poema extraordinário de Aimé Césaire, Cahiers d'un retour au pays natal. Um poema de 1937 que André Breton adjetivou de extraordinário. Foi ele que disse que é um poema extraordinário. Para mim é um poema absolutamente extraordinário. Há aqui, na mesma linha, este poema Hino à Minha Terra, que ilustra aquilo que Paulo Miraz referia anteontem, sobre a poesia como lugar dos sonhos, da utopia e não só.
Detenho-me nas vertentes deste poema de José Craveirinha, porque ele é uma espécie de grito de Ipiranga, que começa com um hino, canto religioso, louvor, etc. Mas eu vejo aqui também um desafio ao hino português. Portanto, o hino também nessa dimensão política de louvor de uma pátria e não só. A epígrafe diz muito, interpela o interlocutor colonizador. O sangue dos nomes é o sangue dos homens, suga-o tu também se és capaz, tu que não nos amas. Então temos aqui um longo poema que é datado de 1958. Eu insisto nisto. É um poema que começa por desenhar, projetar um país que ainda não existia, mas que veio a existir. E, portanto, temos aqui esse desenhar de um país, pela nomeação, ou diria mais, pelo desnomear, porque retira-se, apagam-se nomes impostos pelos portugueses, e este poema é um poema de profunda alegria, um poema riquíssimo também, dado o ritmo encantatório, dado o apelo à vocalização. É um poema que é para ser dito em espaço aberto, público, um poema que releva da profunda aliança entre poesia e música que nós encontramos em muitas culturas africanas, sobretudo de tradição banto, aliás, que nós encontrávamos também na poesia ocidental, logo nos seus inícios, não é? Portanto, essa aliança entre a poesia e a música. Neste poema, o tal desenho de um país inexistente é um poema de desafio. Surgiu depois num livrinho, em 1964, ele, em termos impressos e mais partilhado, foi em 1964, num livro intitulado, um pequenino livro, publicado na capital do Império, em Lisboa, pela Casa dos Estudantes do Império, de 1964, e o livrinho intitulava Xigubo. Xigubo, que entre outras coisas é uma dança guerreira. Ora, este poema, eu peço ao Pedro, portanto, ele começa por dizer: amanhece sobre as cidades do futuro e uma saudade cresce no nome das coisas. E digo, Metangobabalame, Macómia, eu acho que o Craveirinha queria que nós, eu portuguesa, tropeçasse aqui nas palavras, portanto, eu vou-lhe pedir que vá passando, e grito. Este é um poema ruidoso, é um poema que se ouve mesmo em leitura silenciosa, e torna a gritar Inhamuço, etc. E outros nomes da minha terra afluem doces e altivos na memória filial e na exata pronúncia dos nubes da beleza. Chulamate, Manhoca, etc., etc. E depois vamos aqui ao que está sublinhado: as belas terras do meu Áfrico país, e os meus animais, e os meus belos animais astutos, ágeis e fortes dos matos do meu país, e os belos rios, e os belos lagos, e os belos peixes, e as belas aves dos céus do meu país. Bem, em pouco espaço, na mesma estrofe, um poema muito irregular, como veem, fala-se aqui do país. Por duas vezes a palavra país está maiusculada. E isto em 1958. Portanto, é a minha terra, mas já é algo mais. É o anúncio de um país, é o sonho com um país. Há aqui um trabalho com a língua, portanto, uma reafricanização da língua portuguesa, mas é a língua portuguesa também. Portanto, nós temos aqui já uma miscigenação, um encontro de línguas, e o Craveirinha nunca foi um crítico, ou melhor, nunca disse que tínhamos de rejeitar, ou que eles tinham de rejeitar a língua portuguesa. Quase a terminar. Portanto, temos aqui nomes portugueses que são substituídos por nomes autóctonos, mas não apenas isso. Às vezes coexistem em versos nomes portugueses com nomes da língua ronga, que é a língua mais conhecida do Craveirinha, e que foi proibido de falar na sua adolescência. Este é um poema com algumas imagens surrealizantes. Aliás, como é que chama, do dadaísmo de Zara, considerava que Craveirinha era um poeta surrealista. E, de facto, temos imagens em que ele fala do amanhecer, e vamos continuar só mais um pouco.
são famosos em Carveirinha os adjetivos, os neologismos, como por exemplo, das cidades inconstruídas de Quicico. Ele continua aqui nesta estrofe a falar das casas, etc., nunca vistas nem jamais sonhadas ainda. E depois continua a falar enfim, de universos que ainda não existem. Em suma, neste poema, já agora, devo dizer que tem 60 topónimos referentes ao território de Moçambique. É um poema que inscreve na textualidade uma forte referencialidade geográfica local, uma ostensiva topofilia. Mas, como o Pedro está a mostrar, muito bem, se percorremos o poema, vemos que o sujeito poético cita, recita, nomeia, singulariza, fugindo da abstração, fugindo das abstrações taxonómicas, do plural a que eu agora recorro, ele nomeia nomes, um a um, de plantas, de frutos, de rios, de aves, de animais, de instrumentos musicais, de línguas, não apenas o ronga. Mais abaixo fala, por exemplo, da língua swahili, fala... Enfim, podemos continuar a ver só um bocadinho, porque é um longo poema, de facto. Por exemplo, aqui diz não corvo sim manguavavas, portanto, são corvos, é a mesma coisa. O som da chipalapala é instrumentos musicais, mas de facto, aquilo que nós ignoramos por reino vegetal e reino animal estão aqui discriminados em enumeração que aponta para uma espécie de infinito. E ao terminar para a lua nova, convoca a importância que a lua nova tem, sobretudo em determinadas zonas de Moçambique, em rituais de passagem, portanto, em determinados momentos de iniciação ou de não só. Portanto, temos aqui um poema de afirmação identitária que começa por um eu, termina com um nós, a nossa, um eu e depois já é um nós. E é um poema de regresso a uma ancestralidade banto, é um poema de regresso ao passado, mas é um poema também, simultaneamente, de projeção para o futuro. Remembering, desculpem voltar ao inglês, mas é uma expressão que utilizei, que encontrei numa ficcionista, remembering ou imagining. Aqui há uma espécie de equação. A memória, o recordar, o relembrar, o convocar, o ir lá atrás, é também uma projeção para o futuro, e já o próprio poema, o presente, essa textualidade, é a encarnação desse espaço imaginário através da língua. Para terminar, o Craveirinha, mesmo a terminar mesmo, o Craveirinha, a lua nova, portanto, aponta para a renovação e regeneração. O Craveirinha tem muitos poemas que, lidos naquele momento, nos anos 50, nos anos 60, já agora ele escreveu muitos poemas que eram apenas declamados, ele não os escrevia, até ser desafiado por amigos, mas muitos poemas tinham a ver com realidades muito concretas da vida em Moçambique, nomeadamente da ida para as minas, dos homens contratados, que iam, enfim, que trabalhavam duramente nas minas do Transvaal, não era só em Moçambique, e um dos poemas dele, muito conhecido, intitula-se Grito Negro. Eu pedi ao Pedro para terminarmos com a leitura desse poema. Esse poema que descreve essa realidade concreta de Moçambique, uma situacional de trabalhadores, foi lido em Medellín em 2012, penso que é 2012, agora não sei ao certo a data, e esse poema lido, declamado pelo próprio José Craveirinha, acaba por ser um local transformado em universal, porque há outras formas, de facto, de escravatura, e esse grito negro pode ser o grito negro de muitos escravos, brancos, negros, mulatos, etc., etc., do dia de hoje. Vamos terminar com esse belo... É 1 minuto. Eu sou carvão, e tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão, e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não, patrão. Eu sou carvão, e tenho que arder, sim, e queimar tudo com a força da minha combustão. Eu sou carvão,
tem que arder na exploração, arder até às cinzas da maldição, arder vivo como alcatrão, meu irmão, até não ser mais tua mina, patrão. Eu sou carvão, tem que arder e queimar tudo com o fogo da minha combustão. Sim, eu serei o teu carvão, patrão. Muito obrigada. Terminei para alívio do Pedro. Pronto. Lourdes, muito obrigado. Eu peço desculpa se fiz alguma asneira aqui Não, na não, não, não. manipulação. Eu é que lhe Não? agradeço imenso ter-me ajudado aqui, porque senão eu demorava Obrigada. Pronto, Pronto, terminamos. eu próprio conheço ainda mal o Teams e de repente Claro, gerir não, os correu, vários não. documentos, mas fico contente. E claro, Lourdes, fico muito contente com tudo aquilo que disse e que nos pôs a pensar aqui entre continentes e décadas diferentes e vozes mais que plurais. Temos muitas questões para repensar daqui a bocadinho, de forma coletiva. Muito Obrigada. obrigado. Vou agora dar a palavra ao meu segundo convidado de hoje, Paulo Salles, que passo a apresentar, e que está no Brasil neste momento, que passo a apresentar. É doutorado em Estudos Literários 2014 pela Universidade Federal de Goiás, realizou um estágio pós-doutoral em Estudos Literários também na Universidade Federal de Goiás, até 2018, realizou um estágio pós-doutoral em Estudos de Literatura pela Universidade Federal Fluminense até 2023 e é membro do grupo de pesquisa Poesia e Contemporaneidade e Texto Poético. É agora professor permanente no programa de pós-graduação em Letras e Linguística, Estudos Literários, da Universidade Federal de Goiás. Pesquisa aspectos da poesia portuguesa do extremo contemporâneo. Paulo, muito bem-vindo. É um grande gosto ter-te aqui conosco. Dou-te a palavra. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo aí, Pedro? Sim. Tá, né? Muito feliz de participar do evento. Eu já acompanhava nos outros anos anteriores. E preparei uma fala, né, para orientar melhor um texto, para apresentar para vocês, compartilhar aqui. Deixa eu só abrir o material rapidinho. Bom, Pedro, o que eu tenho para apresentar hoje, para compartilharmos, né, em torno de pesquisas que eu tenho realizado desde 2020, ainda no estágio com a professora Ida, uma série de poetas contemporâneos, né, sobretudo alguns que trabalham nessa perspectiva distópica do tempo presente. Então, a minha fala de hoje, o título, né, A Distopia em Alguma Poesia Portuguesa Recente. Na reflexão que proponho, parte da leitura de poesia de certas vozes portuguesas recentes. Nelas, destaco uma dicção distópica, isto é, um desencanto com a realidade capitalista circundante, presente nos sujeitos contemporâneos reféns da alta produtividade exigida pelos tempos neoliberais. Na era da cybercultura, que é um termo do Pierre Levy, né, no livro Cybercultura, da produção em larga escala e da autogerência de si, regidas pelo excesso de positividade da psicopolítica, que é um termo do Byung-Chul Han, os indivíduos, e aqui incluímos também os poetas, tornaram-se sujeitos cansados, esgotados de si mesmos, incapazes de saírem de si. Herdeiros, de certa forma, da dicção crítica da geração cartucho da década de 70, da qual fala Rosa Martello, nome fundamental é Joaquim Manuel Magalhães, alguns poetas portugueses, com livros publicados a partir dos anos 2000, valem-se de uma escrita estratificada em um cenário atual ruinoso, que vai contra as imposições da economia mercadológica neoliberalista. Aqui vou me ocupar da poesia de três poetas que considero fundamentais para pensar essa relação crítica entre poesia e neoliberalismo. Então, os poetas, a poeta Gogona Angel, Pedro Mexia e Pedro Eiras. Esses poetas possuem obras nas quais há sujeitos poéticos, junto aos demais indivíduos, que passam a ser massificados, sacrificados pelas virtualidades digitais
e vivem sob a lógica capitalista do desempenho. Nos trabalhos poéticos desses poetas, constatamos um intenso voltar a falar de si, ou seja, de um retorno à verbalização dos sentimentos que podem ser compartilhados uns com os outros, bem como a ordem das mágoas partilhadas por meio de uma linguagem literal. Nessa poesia, cuja dicção foi bem representada por Joaquim Manuel Magalhães, é comum uma atenção ética na escrita de poesia, que, por sua vez, está intimamente ligada à presença da corporeidade dos poetas que exigem a volta dos afetos. Assim, a partir da apreensão de elementos críticos a respeito da lógica neoliberal, entendo que Golgona Angel, Pedro Mexia e Pedro Eiras possibilitam em seus poemas refletir por meio de uma dicção desencantada da realidade. Ou seja, de uma poeta, aí eu vou citar um trecho do Antônio Guerreiro, né, uma citação dele, que deixou de cantar, de vê-lo ou vê-la na figura do espelho, na perspectiva de que quase ninguém de um corpo pronto a dizer até as manchas a exata superfície por onde vai, onde se perde. Nesses poetas de linhagem crítica à realidade contemporânea, do desempenho e cobranças excessivas, apresento uma leitura de alguns poemas por meio dos quais perscuto um olhar crítico a partir de uma realidade lusitana fadada ao consumismo, ao desempenho desenfreado do eu e à produção capitalista. Para iniciar, destaco desde já que o cenário citadino representado nos livros Nadar na Piscina dos Pequenos, de Golgona Angel, a antologia de poemas Contratempo, do Pedro Mexia, e o livro Inferno, de Pedro Eiras, esse cenário é desolador. Nessas obras, há imagens poéticas que reverberam a vivência cotidiana de sujeitos oprimidos nas suas cidades pelas imposições neoliberais do tempo presente, o que os tornam deprimidos, insatisfeitos e, sobretudo, doentes. Leio, então, as poéticas de Angel, Eiras e Mexia a partir, principalmente, das reflexões de Byung-Chul Han em suas obras Sociedade do Cansaço, Psicopolítica e Sociedade Paliativa, A Dor Hoje. Então, a partir desse aparato filosófico, as imagens presentes nos poemas de Angel, Eiras e Mexia podem ser pensadas criticamente na perspectiva do cansaço sem fim, extremamente alienante e típico do paradigma neuronal que não admite espaço para a dor. Então, seguindo a esteira desse filósofo sul-coreano, hoje, na era hiperacelerada, impera por toda parte uma algofobia, ou seja, uma angústia generalizada diante da dor e dos pensamentos, entre aspas, negativos, porque que devem ser evitados por todos. Segundo Han, a perspectiva ideológica do neoliberalismo entende que a resiliência transforma experiências traumáticas em catalisadores para o aumento do desempenho. Logo, uma citação do Byung-Chul Han, a sociedade paliativa coincide com a sociedade do desempenho. A dor é vista como um sinal de extrema fraqueza. Ela é algo que deve ser ocultada, ou eliminada por meio da otimização. Ela não é compatível com o desempenho. Começo, então, por Golgona. Em sua poesia, o sujeito lírico e seus semelhantes estão submetidos a uma violência neuronal, sistêmica, que é aquela imanente ao sistema neoliberal. As doenças psíquicas, tais como a depressão, transtorno de personalidade, o déficit de atenção, hiperatividade, síndrome de burnout, entre outras, aparecem entrelaçadas ao sujeito poético e aos seus semelhantes. No poema a seguir, a poeta nos possibilita refletir criticamente sobre essas questões. Então, eu passo a leitura do poema de Golgona. Pergunto-me se já estou morta ou apenas ferida. Se já tomei a droga, estará agora a fazer efeito? Quero saber se essas sombras que nos cercam não estão, no fundo, a cavar nossas campas. Olho à volta e os relógios perdem a voz. O céu retira-se e desfalece nos cantos. O apogeu do chão e do pequeno.
Trapalhaçada das lacraias. O silêncio resigna-se e adota um ar póstumo, o antônimo de uma sala de partos. Então, o poema traz sensações de alteração de humor provocados pelos ansiolíticos, tão comuns na nossa era. O eu lírico não se reconhece no mundo que o cerca. Voltando aos versos do poema. Se já tomei a droga, estará agora a fazer efeito? Questiona. Quero saber se essas sombras que nos cercam não estão, no fundo, a cavar as campas. O mal-estar, então, reverberado na voz lírica, em prol da lógica do desempenho, causa-lhe vertigem. Voltando ao poema. Olho à volta e os relógios perdem a voz. O céu retira-se, desfalece nos cantos. Apogeu do chão e do pequeno, trapalhaçada das lacraias. Como é bastante visível nessa poética, nota-se a narrativização dos atos corriqueiros, que apresentam um lexo trivial muito próximo da linguagem cotidiana, que aproxima a poeta dos sujeitos comuns. Então, na minha visão, há em Gorgona a recusa de um trabalho poético metafórico, hermenêutico complexo. Em seu lugar, a poeta apresenta uma vontade de comunicabilidade, de estar em conjunto, de ocupar espaços e de partilhar o sensível, que é um termo do Jacques Rancière. Para isso, Gorgona busca uma aproximação com o leitor por meio da partilha de sofrimentos. Por fim, a lógica do capitalismo tardio, termo de Frederick Jameson, que exige alto desempenho, passa a controlar sob diversas órbitas e normas vigentes em um tom pessimista, conformista, irônico em Angel. Cito outro verso. O silêncio resigna-se e adota um ar póstumo, o antônimo de uma sala de partos. Além das questões psíquicas, né, os malefícios nessas imagens, a poesia de Gorgona revela lugares decadentes e arruinados. Casas, passarelas, estações de metrô, como se fala aqui no Brasil, e de trem são povoadas não por pessoas que deveriam se encontrar em espaços, né, de partilha, cafés, né, em outros lugares. Mas sim, o que se encontra são imagens de bolor, sujidade, detritos, entulhos, restos, lixos. Aqui, nessa poética do desencanto, isso é presentificado nos poemas por meio de uma voz irônica e, ao mesmo tempo, melancólica. Então, passo a leitura de outro poema de Gorgona, que tem muitas essas imagens aqui. Poema. Chegou a época dos mosquitos na estepe. Os mosquitos que passam o inverno nas tocas das marmotas andam agora atrás do gado. Fragilizados pelo frio, incapazes de caçar, os lobos aproximam-se das povoações. Nos aciprestes, os corvos bicam o seu próprio peito. Debaixo dos tapetes, os vermes andam cansados de polir caixões, como se fossem talheres de prata. O bolor monta uma exposição impressionista nos cantos mais úmidos da casa. A pata reumática brisa borrifa fungos e manchas sem molduras. Há muito tempo que o Apocalipse devia ter chegado, mas a mudança de hora o tem atrapalhado. Atentemo-nos, então, às escolhas lexicais da poeta, bem como das imagens que nos traz, né? Apocalipse, bolor, corvos, fungos, umidade, lobos, manchas, mosquitos, vermes. O campo semântico, à primeira vista, induz os leitores a sensações de sofrimento e mal-estar. São imagens que, embora sejam facilmente reconhecíveis, provocam desencanto com o presente da escrita poética, principalmente pelas escolhas, né, as combinações irônico-melancólicas. De novo, um verso do poema. Há muito tempo que o Apocalipse devia ter chegado, mas a mudança de hora o tem atrapalhado. Na grande maioria dos poemas do livro Nadar na Piscina dos Pequenos, deparamos-nos com a poética da distopia, ou seja, da desilusão e da constatação de não haver salvação para o cenário no qual a poeta está inserida. Devido a essa decepção com a realidade, a poeta vale-se de estratégias contrastantes e risíveis para denunciar o nonsense da vida contemporânea. Cito um verso. O bolor monta uma exposição impressionista nos cantos mais úmidos da casa. A pata reumática da brisa borrifa fungos e manchas sem molduras. Além disso,
constatamos que a voz poética usa a ironia como uma estratégia para entrar em atrito com as contradições do mundo contemporâneo, o que faz deslocar contextos e usos de certas imagens. Cito outro verso. Nos aciprestes, os corvos bicam seu próprio peito. Debaixo dos tapetes, os vermes andam cansados de polir caixões, como se fossem talheres de prata. Nos poemas de Gogona, o sujeito lírico, assim como os habitantes da cidade, também está deslocado nesse espaço sem identidade. Junto partilham as desgraças cotidianas e apresentam sentimentos de contentamento frente às exigências impostas pelo consumismo desenfreado e a vida acelerada urbana. Os enfrentamentos à realidade opressora é atenuada até certa altura por meio do uso constante de ansiolíticos e a representação de vícios de jogos de pôquer, como se lê no poema a seguir. O poema, então, de Gogona. Ontem à noite estive na cave do Marquês a jogar pôquer até as tantas. Passei horas nisso em vez de escrever, de tomar ansiolíticos, de pensar em ti. Joguei pôquer, perdi tudo com American Airlines na mão. Depois tomei um duche e vim fazer este desenho, com a esperança de que fosse me acalmar. Analogicamente à voz crítica de Gogona, o poeta Pedro Mexia também evidencia uma subjetividade lírica desencantada na contemplação do espaço citadino contemporâneo, o qual, em sua perspectiva, apresenta-se desolador e repleto de detritos. As escolhas lexicais, o campo semântico da negatividade, ressaltam coisas banais do cotidiano, notadas pela sujidade, inutilidade ou pelo abandono, acumulando-se nas vias urbanas percorridas pelo sujeito lírico. Nessas imagens citadinas facilmente reconhecíveis pelos leitores de hoje, observam-se, entre aspas, né, palavras dos poemas, né, dos versos, prédios semidevolutos, detritos visíveis, tais como guarda-chuva desfeito, jornais desfolhados, figurando degradação urbana que cerca o sujeito. O poema Abandono é bastante sintomático desta distopia do presente. Então, eu passo a leitura também do poema Abandono, do Pedro Mexia. Abandono. Tem décadas as persianas, os prédios semidevolutos, que me veem regressar a casa, fechadas quase até o fundo, mas com detritos visíveis. Ao princípio do negrume, por exemplo, um guarda-chuva desfeito, jornais desfolhados. Escuras de sujidade e abandono, já viram passar tantas gerações e circunstâncias que quase me pedem para que saiba ver com elas a nenhuma importância dos mortais eventos da semana. Nesse poema reverbera o incômodo do sujeito poético que atravessa o movimento urbano e que, a todo momento, experimenta a indiferenciação dos diversos lugares, sítios, como se diz em Portugal. Sem representar uma Unreal City construída para o consumismo turístico ou pela ficcionalidade literária, o sujeito deseja uma cidade comum, sem posteridade ou idioma, uma cidade vivida na sua existência cotidiana. Então, na leitura desse livro, nessa antologia, né, chamada Contratempo, pela Tinta da China, 2016, que também está aqui no Brasil, de Pedro Mexia, ressalta uma determinada perspectiva de escrita crítica a uma realidade citadina da atualidade marcada por interesses econômicos da ordem neoliberal, os quais modificam os espaços urbanos por causa de empreendimentos nada preocupados com as relações de memória e preservação de certos lugares importantes para a cidade e seus habitantes. Ou seja, essa percepção negativa das transformações impostas ao espaço urbano por interesses financeiros, que desprezam a memória, é fruto também das demandas psíquicas de uma política neoliberal, geradora de novas formas de sofrimento individual e social no nosso dia a dia. Então, a esse respeito, aqui no Brasil tem um teórico, um pensador, né, um psicanalista, o Vladimir Saflati, no livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, ele examina um conjunto de práticas de gerenciamento de mal-estar que estão ligadas ao excesso de positividade imposto pela perspectiva empreendedora neoliberalista. A seu ver, o neoliberalismo moda nossos desejos, bem como, citando, né, o
o psicanalista, recodifica identidades, valores e modos de vida por meio dos quais os sujeitos realmente modificam a si próprios. Sigo, então, esta problemática pensada em muita poesia portuguesa de hoje, como é o caso da escrita de Pedro Mexia, a qual acaba por impor como uma contradição a imposição mercadológica neoliberal, tão dominante. A leitura crítica de seus poemas provoca uma reflexão ao pensamento neoliberal, que tem se tornado mais do que um modelo econômico, para se tornar uma engenharia social que destrói a polis, tornando a cidade, no caso Lisboa, uma exaltação consumista, turística, de sua luz, da beleza do Rio Tejo, do movimento nas ruas da Baixa e da mercadoria especial extremada. Então, os projetos de exploração dos espaços para atingir suas metas econômicas precisam se expandir com a posse de estabelecimentos antigos, edificações várias que marcavam a memória de ruas lisboetas, transformando-os para o uso de satisfação momentâneos dos turistas, o que acarreta a desfiguração de tantos lugares lisboetas icônicos para estabelecimento de prédios de hospedagem e de restauração. Então, com lucidez, o poeta, ao caminhar pelos diversos espaços urbanos descaracterizados, denuncia os efeitos desse modelo perverso, cujos fundamentos são, aqui eu cito um crítico Brown, a extensão e a disseminação dos valores de mercado, a política social e suas instituições. Resta ao poeta partilhar com o seu leitor o pesar pela alienação dos seus sítios aqui no Brasil, lugares e vivências afetivas, por meio de uma linguagem descritiva e memorialística que pontua a perda, a ausência e o abandono. Por essa razão, deparamos com a poesia muito marcada por memórias de restos, de objetos e recantos citadinos, onde a ausência afetiva se torna mais evidente. Bom exemplo desse ponto de vista, o poema Memória Descritiva, no qual o olhar pousa sobre diferentes elementos esquecidos, abandonados em espaços outrora habitados. O sujeito experimenta a opressão, a morte e a solidão. Já na poesia de Pedro Eiras, agora deixei por último, sobretudo em seu livro Inferno, que é o meu preferido, leio também a partir das indagações de Ram e de Vladimir Safatli. Entendo este livro como uma poética do desencanto e da não salvação do homem frente à hiperatividade que lhe é exigida cotidianamente. Seu livro Inferno, o primeiro da trilogia, embora apresente uma intensa hibridação de formas, dicções e diálogos intertextuais, vale-se de diferentes estratégias de escrita, sobretudo por meio de uma ironia que entra em atrito com o mundo, para representar a distopia do mundo contemporâneo. Então, vários infernos artificiais apresentados por Eiras são descritos como espaços urbanos nos quais os indivíduos vivem sob uma violência sistêmica que é imanente à globalização. No entanto, ao se situar entre os transeuntes, a voz lírica se manifesta descontente com os cenários pelos quais percorre, o que revela uma questão ética que exige ser refletida em toda a sociedade, sobretudo pelo viés crítico em relação às imposições da lógica neoliberal, do desempenho e do comando das vidas pelos algoritmos. Então, no Inferno também é uma coisa que eu tenho estudado, aparece muito essa perspectiva do mundo digital que é regida pelos algoritmos, bem século XXI, bem dos nossos tempos agora. Então, eu trago um poema do Inferno, do canto 4, que descreve bem esse mapeamento virtual urbano. Cito o poema, do Pedro Eiras. E aqui moram os desesperados, que aprenderam a respirar fora de água. À primeira vista, são como qualquer pessoa no café, consultando o telemóvel, no Brasil celular, trocos, linhas da fortuna, dando a vida de barato em troca de noite sem susto, menos passos à volta do poço, um esquecimento mais dócil. Por dentro, retalham jugulares, retinas, o nome próprio num derrame de sonos. O que para o outro é turismo, no País das Maravilhas, aqui monta a instável morada do corpo, intervalada com estâncias de hospital, paredes altas, janelas altas, copas das árvores, recortadas contra altas noites, gradeamentos comprimidos, rondas entre quatro muros, sapatilhas sem atilhos.
Os desesperados, na voz de Eiras, são como qualquer pessoa e estão em lugares de partilha. Nos cafés, que deveriam ser recintos de encontro, tornaram-se lugares nos quais sujeitos estão apenas interessados em postarem suas verdades nas redes sociais. Contudo, pode-se deduzir pelos versos que esses mesmos sujeitos, por dentro, estão a retalhar jugulares, né? E seus semelhantes para conseguir likes. Também é uma questão que o Byung-Chul Han fala, a era dos likes. Postagens nas redes sociais. Enfim, os hospitais e os comprimidos que cercam esses mesmos indivíduos refletem o descontentamento do poeta que vivencia a degradação dos semelhantes a seu redor. Esses espaços que formavam, entre aspas, País das Maravilhas, somente na visão dos turistas, perderam sua identidade em prol de interesses rentáveis. Então, nesse canto, né, o canto 4 em específico, nota-se como Pedro Eiras possibilita que seus leitores pensem criticamente sobre os malefícios do mundo digital e globalizado. A contrapelo, o longo poema, ao trazer imagens comuns da era digital, induz os leitores à pausa e à desaceleração. A esses últimos, a reflexão sobre os valores do inferno contemporâneo pode servir como um alerta à virtualização da vida pouco afetuosa e regida pelos ideais neoliberais. Por fim, onde fica a poesia nessa vida de produtos, de produtividade e de hiperaceleração? A salvação? Sob essas questões, Rosa Martello parece me apresentar uma luz no fim do túnel. Ainda bem. Em Devagar a Poesia, Rosa Martello evidencia os modos de experiência temporal expansiva gerados pela poesia enquanto forma de resistência às diversas imposições do tempo presente. Então, a seu ver, a adoção dos modos de dizer na poesia revela o que somos, bem como o que recusamos. Sob um prisma social, somos afetados uns pelos outros e pelos mesmos transtornos comuns que enfrentamos na sociedade do capitalismo tardio. Logo, a poesia é lugar de resistência às imposições capitalistas e neoliberais. Por fim, concluindo, fica aqui a inquietação sobre a necessidade da desaceleração que a poesia possibilita, bem como a saúde mental fundamental à vida contemporânea. Uma das perspectivas da salvação, talvez, penso eu, estaria na urgência da pausa, na valorização do ócio e no tédio produtivo na vida cotidiana da sociedade da cybercultura. Logo, as poéticas de Mexia, Angel e Eiras, a meu ver, assumem um caráter pedagógico e terapêutico. Elas trazem uma lição ética que levam os leitores a refletirem sobre como funcionam os dispositivos psíquicos de manipulação da nova ordem vigente por meio de uma poesia afetiva. E era isso que eu tinha para apresentar. Esperei, eu acho que eu cumpri o tempo aqui para não passar. Muito obrigado, viu, Pedro? Fiquei muito feliz com o convite. E ler o poema na frente de quem escreveu, a gente fica um pouco tímido, né? Mas eu acho que deu certo. Não há por onde, Paulo. Muito obrigado por tudo, evidentemente, por toda a comunicação dentro desta abordagem do extremo contemporâneo, conforme aparecia na nota biográfica, está cumprido, mais contemporâneo é impossível. E, claro, agora, em termos pessoais, muito obrigado eu também pela leitura tão atenta e tão dialogante do meu próprio livro. Então, excelente, e temos muito que conversar. Aliás, temos todos muito que conversar, nós que estamos aqui mais visíveis, mas também o público que nos segue e ao qual eu lembro, ainda não fiz isto hoje, mas faço agora, lembro que podem e devem enviar as suas perguntas e os seus comentários pelo chat e eu oportunamente recuperarei esses vários contributos. Portanto, quaisquer dúvidas, quaisquer vontades de falar, por favor, vão apontando e vão partilhando connosco por escrito aqui ao lado. Dito isto, Paulo, muito obrigado mais uma vez e apresento a minha terceira e hoje última convidada, Ariana Sanches, que frequenta o doutoramento em Estudos Literários, Culturais e Interartísticos na Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Em 2024, concluiu o mestrado em Estudos Literários, Culturais e Interartísticos pela mesma faculdade, com uma tese intitulada Mondar-se o Novo Trigo Florescente, centrada nas representações de Dom Sebastião na obra épica e lírica de Luís de Camões. Entre 2022 e 2023, foi bolseira de investigação no projeto Letras no Claustro, Bibliotecas Monásticas a Norte de Portugal, da Idade Média ao século XIX. Ariana, tenho o maior gosto em tê-la aqui conosco. Dou-lhe a palavra. Muito obrigada, professor, pela apresentação. Quero-lhe agradecer em primeiro lugar o convite que me fez para estar nestes seminários. É a primeira vez que eu participo num evento deste tipo, por isso estou um bocadinho nervosa, espero que não levem a mal, mas vou tentar na mesma ser o mais clara possível. Não há razão para estar nervosa. Ariana, só lhe peço que fale um bocadinho mais alto ou talvez mais perto do computador. É o único detalhe. Já me ouve melhor assim? Muito melhor. Muito obrigado. Sim. Quero também cumprimentar os meus colegas de painel, a professora Maria de Lourdes Sampaio, que foi minha professora em várias das cadeiras do mestrado e da licenciatura também, e o Paulo Salles, que eu não conhecia, mas que também nos trouxe importantes reflexões para este debate. Quando recebi o convite, o meu primeiro pensamento foi aproveitar para trazer também algumas das reflexões do trabalho que tenho feito, daquilo que me tem orientado na minha investigação de doutoramento e que me orientou também no mestrado. Portanto, convoquei aqui a obra de Luís de Camões, e acho que há muita coisa a dizer sobre a salvação do mundo na obra de Luís de Camões, e tive que optar por restringir o objeto e não analisar aqui a obra inteira de Camões, mas apenas a épica. É uma opção, poderia ser a lírica, porque o tema da salvação do mundo está presente em toda a obra, e também porque a obra lírica fornece muitos tópicos que aparecem na obra épica, portanto o diálogo entre estes dois cânones camonianos é necessário, mas em 20 minutos não seria possível fazer isso. Então optei pela obra épica. Ao refletir sobre os contributos de Camões para a salvação do mundo, a minha atenção voltou-se desde logo para a diversidade de informação acerca do mundo presente nos Lusíadas, ou seja, a diversidade de conhecimento científico que Camões convocou para a sua epopeia a partir das fontes já atestadas como fontes camonianas. O movimento expansionista português, que culmina na estrutura da epopeia com a chegada de Vasco da Gama à Índia. Deixe-me só aqui partilhar o PowerPoint, se calhar é mais fácil acompanhar. Pergunto só se conseguem ver o PowerPoint. Sim, está ótimo. Pronto, como eu dizia, o movimento expansionista português que culmina na estrutura da epopeia com a viagem de Vasco da Gama em redor do continente africano e a chegada à Índia em 1497, não pode ser dissociada de um vasto conjunto de contributos portugueses em domínios como a geografia, a astronomia, a etnografia, no sentido lato da palavra, a botânica e outras áreas científicas, que os Lusíadas, a partir das fontes de que Camões serviu para a redação do seu poema épico, procuram registar e, portanto, preservar. A importância concedida por Camões a estes domínios científicos tem sido atestada por estudos como o de Luciano Pereira da Silva, que escreveu A Astronomia dos Lusíadas, publicado entre 1913 e 1915, também pela obra de Conde de Fialho, que estudou a Flora dos Lusíadas, uma obra publicada em 1880, e por Borges de Figueiredo, que escreveu sobre a geografia dos Lusíadas. Portanto, todos estes domínios científicos são muito importantes na epopeia. Assim, nas palavras do Dr. José Maria Rodrigues, os Lusíadas são ao mesmo tempo um poema e um museu, por trazerem estes registros de um mundo que neste momento já não existe, certo? Um mundo do passado e que nós temos a possibilidade de conhecer, porque Camões registou praticamente tudo o que havia para conhecer sobre esse mundo. A obra de Camões dialoga com literatura, com ciência, com astronomia, com religião, com tudo e mais alguma coisa.
Do meu ponto de vista, esta ideia de poema-museu é uma das maneiras através da qual a obra de Camões dialoga com o tema da salvação do mundo. A ideia de que os Lusíadas, ao registar o conhecimento que dele se tinha à época, contribuem para a salvação do mundo, aproxima-se do sentido que o termo salvar tem no universo informático. Isto é, nós quando produzimos algum documento, nomeadamente um PowerPoint, por exemplo, ou um documento Word, a nossa preocupação é de salvar o ficheiro, garantir que nada se perde. Na minha perspectiva, é exatamente isso que Camões faz ao convocar para o registro épico informações que já existiam noutros registros, em crónicas, em louvores que existiam à época, numa diversidade de formas textuais que não tinham o mesmo valor que o registro épico, e consagra essas informações e valida essas informações, por assim dizer. Ou seja, os Lusíadas, ao convocar essas ideias, são uma forma de fixar uma determinada imagem de Portugal e, através dela, também uma determinada imagem do mundo. A necessidade de registar e de conservar, ou seja, de salvar os feitos épicos dos portugueses, bem como os seus contributos para um conhecimento mais exato do mundo, não é uma constatação camoniana. Na verdade, surge já naquela que é uma das principais fontes da epopeia de Luís de Camões, que é a Ásia de João de Barros. No prólogo às suas Décadas da Ásia, publicadas em 1552, João de Barros salientava isto mesmo, ao refletir sobre a primazia da palavra escrita sobre a palavra oral, consagrada no provérbio latino, que podem ver aí, verba volant, scripta manent, isto é, as palavras voam, perdem-se, e a palavra escrita permanece. João de Barros afirma que toda a natureza trabalha para a sua própria conservação, trabalha em seu modo por se fazerem perpétuas, enquanto que as obras humanas, ao contrário da natureza, não têm essa capacidade de permanecer. Então foi necessário inventar um artifício através do qual as obras humanas permanecessem, ou seja, pudessem ser salvas. Os mesmos homens, por conservar seu nome na memória das suas próprias ações, buscaram um divino artifício que representasse em futuro o que elas obravam em presente. E este artifício é a palavra escrita. As letras, sendo uns caracteres mortos e não animados, contêm em si espírito de vida, pois são conservadoras de todas as obras. Portanto, este valor atribuído à literatura de conservação, de preservação de uma memória, de um conhecimento do mundo, das ações humanas, que encontramos nos Lusíadas, nomeadamente no final do canto quinto da epopeia, onde Camões reflete sobre a necessidade de registar, sobre a necessidade de existir em Portugal Cipiões, Virgílios, Homeros, que conciliem as armas e as letras, alude a esta necessidade de preservar o conhecimento do mundo, a visão do mundo, seja ela qual for. E reflete também sobre a primazia das letras sobre a oralidade. Ao considerarmos a importância dos Lusíadas como registro de um mundo novo, ou de mundos novos, porque é disso que estamos a falar nos Lusíadas, não só da história de Portugal, mas da história de um Portugal no mundo, de um conhecimento de um novo mundo que não existia, de apresentar aos leitores uma imagem de um Portugal universal, imperialista, temos que nos questionar, será que esta escrita que conserva uma determinada visão do mundo, que preserva, tenta salvar o mundo, ou essa imagem do mundo, é verdadeiramente um registro de salvação ou é um registro de condenação, por assim dizer? Não será verdade que existem diversos povos com os quais os portugueses contactaram, que surgem, que figuram nos Lusíadas como demonizados, como inferiores, como criaturas malignas, capazes de, sobretudo, muito propensas à maldade. Eu trago aqui esta reflexão de André Nepomuceno, de um texto de 2022, intitulado precisamente Uma Verdade que Convém,
na qual o autor reflete sobre tudo aquilo que os Lusíadas, enquanto discurso, como aparece aí, enquanto discurso de gente colonialista, procura recalcar. O autor escreve que Camões escreve uma suposta verdade histórica, mas uma verdade conveniente, escrita a partir das crónicas, dos relatos conhecidos, da tradição oral, mas que é uma verdade que convém e que se acomoda à posição portuguesa de gente colonialista. Eu apresento aqui algumas das considerações, ainda do mesmo autor, acerca da representação do Oriente na obra de Luís de Camões, em que ele defende que esta representação é sobretudo negativa, sobretudo naquilo que diz respeito à diferença religiosa entre os povos europeus e não europeus. O autor fala da representação dos povos africanos e orientais como inculta, torpe e traiçoeira. Alude também a um aspecto que me pareceu muitíssimo interessante, acerca da identificação de Baco, a divindade do êxtase e da embriaguez com os mouros, sempre a compor situações de mascaramento e de vaneio, o que revela a clara demonização do oriental. Também a associação da perfídia e do fingimento aos muçulmanos, que perpassa toda a obra, aparece em diversos cantos. Em suma, o autor refere que Camões olha para o Oriente e para uma parte da África e contempla um bloco amorfo de seres incultos, traiçoeiros e inimigos da fé. Como é que isto se concilia com um texto que eu vou tentar aqui apresentar como um texto de salvação? Mas como é que eu posso dizer que os Lusíadas são um texto de salvação quando apresentam esta imagem do outro? Eu acho que André Nepomuceno é um bocadinho injusto. Não se trata aqui de justiça, mas pronto, vou utilizar este termo. É um bocadinho injusto quando fala da representação do outro, como que os outros são sempre representados como um bloco amorfo de seres incultos, traiçoeiros e inimigos da fé, porque na verdade nos Lusíadas coexistem duas visões do outro. Nos Lusíadas coexistem sempre paradoxos. O autor apresenta uma perspectiva e, noutros momentos, apresenta outra. E neste registro, trago aqui o canto 10º, algumas instâncias do canto 10º, em que Tétis apresenta a Vasco da Gama a máquina do mundo e descreve este novo mundo que interessaria ao leitor, que olha para os Lusíadas e contempla a presença portuguesa no mundo, tem que também contemplar esse novo mundo e essas novas pessoas completamente desconhecidas do universo europeu, em parte, e fala de várias nações em que mandam vários reis, vários costumes e várias leis. Existe, de facto, a constatação da diferença. Essa diferença, por um lado, é negativa, porque é sempre em comparação com o universo europeu, a Europa cristã alta e clara, mais alta e mais clara que as restantes em polícia e fortaleza, e uma África, por exemplo, avara, inculta, cheia de bruteza, de gente sem lei. Esta é a perspectiva salientada por André Nepomuceno. A perspectiva que eu quero salientar e que não pretende contradizer aquilo que Nepomuceno refere, até porque não é contradizível sequer, mas podemos sempre tentar trazer um outro lado da questão, que é Camões vai buscar esses registros que procura preservar, nomeadamente esta obra de Castanheda, A História da Índia, publicada em 1551, vai buscar um conjunto de informações sobre estes povos com os quais os portugueses contactaram e incorpora isso na narrativa sem um olhar condescendente, provavelmente sim, mas sem um olhar de desprezo ou com um olhar que procura compreender. Existe essa surpresa, existe essa estranheza, mas há também uma tentativa de compreender. Começando pelo vestuário, por exemplo, pela descrição das armas, pela descrição das pessoas, da cor da pele, da sua cultura, das suas ruas, por exemplo, como
neste primeiro canto, em que fala de edifícios nobres, de uma cidade bem construída, ou seja, este mundo descrito por Camões, este mundo que os Lusíadas vão descrever e vão tentar preservar, não é aquele mundo de gente completamente inculta de que Nepomuceno fala. É também um mundo em que existe riqueza, em que existe desenvolvimento, em que existe um interesse por estes povos, nem que seja também para justificar. E aí podemos entrar outra vez nessa questão de tudo isto contribuir para a salvação ou contribuir para a destruição do mundo, uma vez que o argumento é: vale a pena conquistar estes territórios, existe riqueza, existe alguma coisa de valor que nós, portugueses, conquistadores, podemos obter. E saliento também este passo no quinto canto, que dialoga com um tema que a professora Maria de Lourdes trouxe há pouco, em que falava sobre as culturas africanas, sobre a questão da poesia e da música, em que João de Barros, que não é um autor que insista muito na descrição dos povos conhecidos, dos povos com os quais os portugueses vão contactar, ao contrário do que sucede com Castanheda, mas João de Barros traz este exemplo que, do meu ponto de vista, demonstra uma tentativa de compreensão do outro, que não anula essa demonização de que falei anteriormente, mas que nos leva também a relativizar até que ponto é que os Lusíadas fixam uma imagem totalmente negativa do outro. Não é verdade, porque neste passo Camões tenta aproximar aquilo de que Barros fala, de gente prazenteira, dada a tanger e a bailar, entre os quais havia alguns que tangiam com uma maneira de flautas pastoris que em seu modo pareciam bem, ou seja, esta descrição de um povo com cultura, com hábitos de sociabilidade, alegres, que os portugueses encontraram, é aproximado por Camões à tradição do bucolismo, portanto, da poesia bucólica. Portanto, há uma tentativa de compreender o universo extra-europeu através do universo europeu. E esta tentativa é valorativa na medida em que a tradição bucólica, cultivada, por exemplo, por Virgílio, tinha enorme valor para um poeta como Camões e para uma sociedade como a sociedade portuguesa, em que a prática da poesia lírica era muito habitual e muito valorizado. Pronto, naquilo que diz respeito ao sentido da salvação do mundo, como registar, como preservar, como trazer para o registro épico um conhecimento do mundo que já existia noutros registros, seja em mapas, seja em crónicas, nestes relatos de viagens, tudo isso que Camões convoca, no que diz respeito a isso, foram estes os aspectos que eu trouxe. Mas o verbo salvar nos Lusíadas não diz respeito só a esta preservação através das letras. Diz também respeito, por exemplo, à salvação física, a escapar de um perigo. Como aqui no caso, Egas Muniz, que se entrega a si e aos filhos para salvar o seu senhor, D. Afonso Henriques, por causa da promessa que tinha feito. A salvação pode também ser escapar às dificuldades da vida, daquilo que Camões descreve sobre si próprio, o exílio, os hospícios alheios nos quais foi degradado, a pobreza, a falta de esperança, tudo isso pode ser também relacionado com o tema da salvação. Pode ser também escapar a perigos da natureza, à natureza tempestiva, destrutiva, às ondas, aos ventos, tudo aquilo porque os navegadores portugueses passaram, por exemplo. Surge também como escapar à maldade humana. Seria esta maldade destes povos descritos como infernais, como malignos, como gente pérfida, bestial, bruta, malvada. Pode também ser a salvação nesse sentido mais literal, da salvação física, por aí fora. Naturalmente, que ao refletir sobre a salvação do mundo, em Camões, temos que falar sobre o próprio desconcerto do mundo. Camões, ao refletir sobre o que é o mundo
e sobre como é que o mundo está neste momento, pretendo dizer a época de Camões, reflete sobre a própria necessidade de salvação, ao dizer que o mundo se encontra, que com o tempo o mundo se consume, e se encontra enfermo e lento nesta sexta idade. Camões constata que é necessário salvar o mundo. Deixe-me só aqui orientar, para não me perder. O mundo é retratado como um lugar de perigos, de desgraças, que o tempo vai lentamente consumindo e que os erros humanos vão denegrindo. Ou seja, o que contribui para a perdição do mundo é a própria humanidade. Na estância 2 do quinto canto da obra, Luís de Camões escreve que o mundo andava, no tempo da viagem de Gama, na sexta idade. Esta é uma das constatações mais evidentes na obra de Luís de Camões de que o mundo carece de salvação. Camões serve-se, neste passo, da doutrina de Santo Agostinho, que remonta ao século V da nossa era. É Santo Agostinho que fala das sex aetates mundi. Santo Agostinho fala de uma idade desde a criação do mundo até Noé, outra idade do dilúvio até Abraão, de Abraão a David, de David ao cativeiro da Babilónia, do cativeiro e da saída do cativeiro até ao advento do nascimento de Cristo e de Cristo até ao fim dos tempos. A sexta idade é precisamente a idade que vai de Cristo até ao fim dos tempos, até ao Apocalipse. Portanto, a interrogação que eu deixo é: será que Camões, partindo desta teoria de Santo Agostinho, de que o mundo caminha para o seu fim, trará algum contributo para a sua salvação? Ou o autor considera que o mundo se encontra definitivamente perdido e que essa salvação só virá com o próprio fim do mundo e o surgimento do reino de Deus? Na verdade, o autor propõe uma salvação para o mundo, que não passa pelo Apocalipse, passa sim por consertar o desconcerto do mundo, através do amor. A solução para o problema da salvação do mundo parece ser o amor. Na análise que faz a este passo da epopeia camoniana, que eu apresento aqui, que é no canto 9, as estâncias 25 e seguintes, Vitória Aguiar e Silva refere que o exemplo de Acteon é citado pelo narrador como a primeira manifestação do desconcerto do mundo que o amor se propõe corrigir e emendar. Eu não acho que esta seja a primeira manifestação do desconcerto do mundo. Considero que todas as reflexões anteriores do poeta são considerações acerca do desconcerto do mundo, quando fala da injustiça, quando fala do sofrimento humano, do pobre bicho da terra, quando fala da maldade do outro, quando fala das desgraças da navegação e das tempestades. Todas essas reflexões são manifestações do desconcerto do mundo, mas esta provavelmente será a mais evidente. É uma reflexão que Vitória Aguiar e Silva traz no seu ensaio O Mito de Acteon como Alegoria, na obra Camões, Labirintos e Fascínios. Nesta mesma página, o autor escreve que os argumentos com que Camões admoesta Dom Sebastião se baseiam na ideia neoplatónica de que o amor é o princípio constitutivo da harmonia, do belo e do bem universais. Neste passo, Cupido pretende fazer uma famosa expedição contra o mundo rebelde porque emende erros grandes que há dias neles estão. Estes erros grandes dizem respeito ao comportamento de Dom Sebastião, ao vício pela caça, ao facto de o rei não querer casar, e é um dos momentos nos quais Camões se dirige a Dom Sebastião para o tentar educar, para tentar corrigir o seu comportamento e mostrar qual o comportamento que o rei deve adotar para bem governar. Esta ideia de que Cupido, o deus do amor, pode emendar o mundo é, na minha opinião, uma das mais evidentes provas de que Camões de facto refletiu sobre a salvação do mundo, sobre o modo como o mundo pode ser emendado e sobre a responsabilidade de quem governa, ao tempo o rei Dom Sebastião, mas nós podemos trazer esse debate para a atualidade, para a política, como é que quem governa tem o poder de facto de
de fazer com que o mundo caminhe num caminho certo. Passa pleonasmo, para que o mundo se encaminhe para o bem, para a justiça. E o amor é de facto este guia. Outro exemplo de como o amor é para Camões uma forma de salvação é esta ideia que Vênus traz de que é necessário as ninfas se unirem aos navegadores portugueses e que deles nasce uma nova prógene forte e bela, ou seja, que o amor traga novos homens de outra índole, não ligados. Será também, no meu ponto de vista, é uma crítica àquilo que é a ação dos navegadores portugueses, àquilo que são homens mais ligados à violência, à guerra, ao dinheiro, a tudo isso, e uma tentativa de dizer estes homens que conquistaram o mundo seriam muito melhores se ligassem mais ao amor, às ninfas, às musas, à literatura. E pode ser relacionado com uma série de considerações que Camões faz acerca da necessidade de mais poesia em Portugal, de mais poetas e menos soldados. Vênus diz a seu filho que espera que o mundo tome exemplo contra o mundo que contra a tua potência se revela, ou seja, este mundo que desvaloriza o amor, tome exemplo desta nova prógene que nasce do cruzamento entre os navegadores e as musas. Foi assim que eu interpretei estes passos. A salvação nas Lusíadas aparece também ligada ao sacrifício e ao martírio, nomeadamente através da figura do Infante Santo, Dom Fernando. Aparece ligada à pregação, através da figura de São Tomé, aqui no canto 10º. Aparece ligada também a religiões que não a religião cristã, por exemplo, o hinduísmo. Camões refere que os hindus, não sei se serão necessariamente os hindus, porque aqui são referidos vários povos, mas eu suponho que sim, por ser na Índia, que tenham a esperança da sua salvação nas ressonantes águas do Ganges, ou seja, esta experiência da salvação não é uma experiência exclusivamente cristã, embora a matriz cristã e a supremacia da cristandade sobre as outras religiões e sobre os outros povos seja realçada nos Lusíadas, mas há momentos em que se diz que essa salvação ou que esse anseio pela salvação não é exclusivo da religião cristã. A salvação nasce também, e aqui foi um aspecto que me chamou muito a atenção, nasce também da própria humanidade. Os homens são agentes de salvação. Por exemplo, o rei de Melingue, que acolheu os navegadores portugueses no seu porto, Vasco da Gama diz-lhe que a sua brandura e doce tratamento dará saúde a um vivo e vida a um morto. Atenção que, quando Camões se refere à pregação de São Tomé, diz que dá aos doentes saúde e aos mortos vida, ou seja, esta humanidade do rei de Melinde é aproximada da matriz cristã e, na minha opinião, é uma das formas através das quais Camões incorpora a ideia do rei mago negro, que é popularizada na pintura do século XV, dos séculos XV e XVI, é uma das formas através das quais Camões incorpora esse tema que pretende salientar a universalidade da mensagem cristã, por um lado, e humanizar também os povos que foram descobertos. Podemos questionar se esta humanização do outro na epopeia camoniana teve algum impacto efetivo, tendo em conta que, de facto, a exploração colonial portuguesa, a exploração dos povos, foi bastante agressiva, foi bastante mortífera, tudo isso. O outro lado da questão é, será que todos esses temas devem condicionar a nossa leitura da obra? Podemos dizer que os Lusíadas são uma obra destrutiva, uma obra de destruição, por aludirem a temas que são em si destrutivos, ou devemos distinguir aquilo que é o contexto em que a obra surge da própria mensagem da obra. Por fim, para terminar esta reflexão, que eu espero que não tenha sido demasiado caótica,
acerca do tema da salvação nos Lusíadas, que como podem ter visto, como devem ter visto, dá pano para mangas, por assim dizer. Há muitíssima coisa a dizer sobre o tema da salvação, num sentido mais figurado, num sentido mais literal, na própria obra, no diálogo da obra com outros textos também, e muitas outras coisas que eu não consegui trazer, não consegui agregar aqui à minha reflexão, mas que também me interessaram e que quem fizer uma breve pesquisa sobre o tema da salvação nos Lusíadas também pode encontrar. O último tema que eu trago é sobre as figuras salvadoras, ou seja, se o mundo pode ser salvo através dos registros, se o mundo precisa de salvação porque se encontra enfermo e lento, porque se encontra nesta sexta idade, porque se encontra em autodestruição, neste caso caminha para o seu fim, se o amor pode salvar o mundo, e os Lusíadas, como manifestação do amor da pátria, reiterado por Camões em diversos passos da obra, são uma forma de salvação. Ou seja, se o amor pode emendar o mundo, pode corrigir o mundo e pode salvar o mundo, os Lusíadas são uma obra de salvação. E se de facto o mundo pode ser salvo, quem é que o pode salvar? E então a minha reflexão termina com uma breve análise daquelas que são as figuras salvadoras nos Lusíadas. Podemos falar de Camões como figura salvadora, como autor de uma obra de salvação, por exemplo, como alguém que serve do amor da pátria para registar uma determinada imagem da pátria, e através desta imagem da pátria também uma imagem do mundo. Podemos falar de Cristo, que é a figura salvadora por excelência, e podemos também falar de D. João I e D. Sebastião. Estas figuras, os monarcas, enquanto representantes de Cristo na Terra, são, como o próprio Cristo, agentes de salvação, porque são eles, enquanto governantes, enquanto príncipes, que devem orientar, como é que eu ia dizer? Que devem contribuir para a salvação do mundo, devem garantir a preservação do país, do reino, a manutenção do cristianismo, por exemplo, a manutenção de uma missão que foi atribuída a Afonso Henriques a quando da Batalha de Ourique, uma missão providencial de conservação, de expansão do reino e do cristianismo. E também são figuras salvadoras na medida em que põem fim a humanidade, iniciam novas dinastias, garantem a continuidade do país, e são eles também que vão contribuir para que o país tenha leis, o país seja justo, o reino seja guiado de forma reta, por isso são também figuras salvadoras. Ariana, Eu vou só terminar aqui. Termina, por favor, para ainda termos algum debate. Desculpa a interrupção. O que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão são os vários modos através do qual a obra de Camões dialoga com este tema, e também ver de que forma é que, pelo contrário, se afasta deste tema da salvação para se debruçar mais sobre o tema da distribuição. E peço desculpa pela delonga. Peço desculpa por interromper, mas realmente vou olhando para o relógio e o tempo vai esgotando, então é tentar salvar um bocadinho ainda de tempo para o debate, nem mais. Se calhar avançava para essa nova fase. Mas, Ariana, muito obrigado por este trabalho tão generoso, tão plural e tão capaz de avaliar e reavaliar os seus princípios. Pareceu-me muito interessante. Ora bem, neste momento final já de debate, muitas vezes começo eu, que como podem imaginar estou cheio de perguntas e curiosidades, mas na verdade tenho a grande ajuda do nosso público que vai interagindo através do chat e, portanto,
sem mais delongas, utilizo imediatamente um primeiro contributo de Marta. Já agora, eu não resisto a perguntar, é a mesma Marta que esteve ontem também connosco? E, nesse caso, será que é a Marta Marques, que eu conheço? Pronto, fico na dúvida. Marta, se quiser responder. Marta diz: boa noite a todos. A minha pergunta é para Paulo Salles. De facto, o sistema neoliberal e capitalista provocou uma aceleração do cotidiano e a poesia pode oferecer esse espaço de desaceleração. No entanto, assistimos cada vez mais a uma tentativa de mercantilização da própria literatura. Ler tornou-se muitas vezes uma competição nas redes sociais, com metas e desafios, onde ler rápido passou a ser visto quase como um troféu ou sinal de inteligência. Por um lado, é positivo ver crescer o público leitor. Por outro, pergunto-me até que ponto esses desafios não transformam também a leitura numa questão de quantidade, onde ler devagar passa a causar ansiedade, como se fosse preciso ler cada vez mais para manter uma meta socialmente aceite. Como é possível, neste contexto, resgatar o valor do ócio e da pausa que a poesia e a literatura em geral podem oferecer? Não é uma pergunta aqui, é uma indagação filosófica, né? Vamos lá, Pedro. Em primeiro lugar, essa perspectiva da leitura quantificada, eu penso, pelo que eu tenho lido, né? Essa perspectiva da leitura rápida, isso também é uma perspectiva neoliberal, que tem entrado na própria literatura, né? Você tem que ler muito, tem que ter a tal da leitura dinâmica, eu nem sei o que é isso, se existe isso, né? Ler dinamicamente, com formas. Agora, a perspectiva da poesia que eu tenho estudado é essa poesia que exige o espaço da pausa, e é totalmente contra o excesso de rapidez do contemporâneo, que é tudo muito rápido, muito instantâneo, tudo muito hiperlink, uma coisa, é um excesso de informação e pouca formação. Nós temos inúmeras, milhares de informações disponíveis, mas é pouca coisa solidificada. Então, a questão não penso eu, né, posso estar enganado, mas a questão não é tentar compreender como que isso poderia ser aplicado à literatura em si. A poesia, enquanto essa forma mais complexa que exige a pausa, né, ela já é uma forma de contradição a isso, né? E até a perspectiva de ler rápido, né? Pedro, realmente eu nem sei como falar disso, porque eu leio várias vezes e eu acho que eu tenho depressão também, né? Então a literatura é uma forma de te obrigar a ir contra essa maré que nós todos estamos inseridos, né? Claro que é uma coisa muito recente, né? Nós estamos vivendo isso daí, né? Então eu acho que, sobretudo a poesia, ela exige essa lentidão, ela nos obriga a parar, refletir, voltar, né? Então de todos os gêneros, penso eu que ela é a principal desse antídoto, né? Enfim, né? Não sei se é isso. Penso que sim, pela minha parte. Lourdes, quer colaborar? Se eu soubesse que a Ariana, e dou-lhes parabéns à Ariana, trazia os Lusíadas, eu traria os cantos do Ezra Pound, porque de facto poderia haver aqui um diálogo incrível, porque se há um museu, se é um arquivo, mas no caso do Ezra Pound há uma abertura a tantas culturas, embora depois haja outros problemas. De qualquer maneira, quando falou do amor, eu fiquei a pensar no canto 81, em que ele diz: o que tu mais amas é o que vai permanecer, what you love. Bem, o que mais amas, etc., é o que permanece, aquilo que é bom, o amor. E depois também em relação às figuras salvadoras, deixemos de lado o delírio da figura de Mussolini, não é? Que foi sobretudo através da rádio, e eu acho que aí o meio moldou um pouco a mensagem, portanto acho que ele se entusiasmou demais através da transmissão sonora e com o público, etc. Mas é preciso não esquecer que ele falava dos artistas
como figuras salvadoras. Eu acho que é difícil encontrar no século XX um poeta que tenha defendido de tal maneira o poder, o dever, o modo como os artistas, entre outras coisas, para além de serem as antenas da raça, que nós todos ouvimos falar disso, não é? O modo como eles têm uma espécie de, eu vou abreviar agora, têm o dever de trabalhar a língua, de não deixar que a língua se degrade. Porque quando houver degradação, por isso ele insistia na precisão, na concisão, no rigor, etc. E eu, ao ler trechos sobre aquilo que ele diz da língua, penso na língua, o que é que ele diria hoje ao ouvir o Donald Trump, por exemplo. Ele, a dar momento, falava na literature, portanto, uma literatura de lixo é uma literatura, liter faz um trocadilho, ou está sempre a fazer panos, não é? E, portanto, isso. Quanto à leitura, aquilo que o colega Paulo Salles também queria acrescentar isto, é que eu, se tivesse de escolher uma arte que considerasse que tinha um maior contributo para a salvação, aliás, está a ter para a minha salvação, entre aspas, é a música. Eu não tenho dúvidas. Isto é um lugar comum, mas não é só por isso. É precisamente pelo facto, pelo aquilo que acabou de dizer, a leitura. Nós não podemos... É difícil defender a literatura se as pessoas não leem, ou se leem e ler em silêncio, e ler completamente off. Eu acho estranho quando se fala das crianças que estão isoladas com smartphones. Não estão. Isoladas estamos nós quando mergulhávamos num livro e estávamos em off. E a expressão é de Vasco Santos, psicanalista, da Fenda, etc. Ele diz, quando nós entramos num livro e estamos em off, então, quando aquele livro nos hipnotiza, nos arrasta, nos leva para um determinado mundo, e estou aqui a pensar no Wolfgang Giza, porque não trouxe a ficção, porque demoraria mais, mas a ficção, tudo aquilo que nos traz de cognição, a viagem que é ler um romance. Quem consegue ler um grande romance hoje em dia? Ou até um conto? Portanto, porque, entre outras coisas... Tornou-se quase impossível, não é? Exato. Portanto, para terminar mesmo, é que nós somos capazes de ouvir um trecho, já não falo daqueles eventos grandiosos, do Live Aid, do One World Together at Home, da Lady Gaga, não é? 2020, já nem falo desses eventos grandiosos. E também sei que a música, temos empresas, e são empresas, indústrias do estrelato, mas a música do mundo, e não estou a pensar em Bach, só, Chopin, etc., estou a pensar em fusões como o Ali Farka Touré com o Ray Cooder norte-americano. Essas misturas são incríveis, e nós podemos apanhar um trecho na rádio, numa coisa qualquer, até num spot publicitário. Agora, para ler, é preciso aquilo que o Wolfgang Giza diz em The Act of Reading, que tem de haver, e porque ele vê a teoria da leitura à luz dos atos de fala de Austin e Searle, tem de haver um requisito, que é the willingness, a vontade dos participantes de entrarem naquela comunicação que existe, porque ele vê sempre a literatura em termos de comunicação, não é? E de cognição. Pronto, isto só para dizer... Os ruídos em torno têm complicado, não é? Não tem sido muito fácil para nenhum de nós, as nossas agendas que o digam. Acho que esta é uma questão absolutamente gigante e agradeço muitíssimo à Marta Marques, já verifiquei, sim, que é a própria Marta Marques, agradeço muitíssimo a intervenção. Pano para mangas. Era preciso um ciclo de seminários só para resolver este problema. Mas eu aproveito ainda o chat onde temos Ida Alves, que entretanto já entrou em diálogo com Lourdes Sampaio. Em um outro poema, Craveirinha pergunta, cito de memória, em que língua direi aos meus filhos que se esqueçam toda a opressão que sofreram? Com a perspectiva da Maria de Lourdes, poderíamos dizer então que a afirmação da língua ronga, portanto ali há uma gralha, nessa poesia,
é a afirmação do futuro e a salvação de certa memória, não da opressão, mas da profunda ligação com a sua terra. A língua ronga, portanto, como espaço salvífico de uma identidade e de uma experiência de afeto livre e ilimitado, e a própria Maria de Lourdes Sampaio, entretanto, já reagiu, portanto, este seminário de repente tem um diálogo aqui paralelo via chat, respondeu, não, o ronga é uma das muitas línguas que Craveirinha celebra, mas também no próprio poema o macua, o xangana, digamos que defende a africanização da língua portuguesa. O ronga era a segunda língua dele e que ele usa em termos comuns. Depois Isto temos ainda um levar-nos-ia longe. comentário. Sim, sem dúvida. Bom, depois ainda há uma continuação no chat, mas é todo um diálogo agora de cruzamento de línguas e identidades. Mas se calhar eu saltava para outra intervenção de Ida Alves, se me permitem, o tempo aperta. Paulo, já que falou da poesia de Pedro Beiras, especialmente de inferno, pergunto que salvação há em paraíso? Ou só o inferno importa para discutir a salvação? Nossa Senhora, vamos lá. O que eu tenho lido, né, em relação a... Na minha leitura, diante do autor aqui, não é brincadeira, mas eu não vejo essa perspectiva tão clara no Paraíso. Por exemplo, tem o livro aqui aberto, né, O Paraíso, e em vários cantos me parece que essa ideia de salvação ela é contestada o tempo inteiro. Eu vou ler alguns trechos aqui para a gente pensar rapidinho. Ele fala no canto 7, só um pouquinho, não, 6. No finalzinho do poema, vá de retro, que o paraíso não é beatitude, contemplação, mas de fúria apenas é feito. Né? E depois, mais à frente, ele fala o seguinte: como usamos mal a palavra salvar? Igualmente, desbaratamos a palavra fúria, porque sempre confundimos numa palavra duas, e as duas contrárias na mesma palavra. A fúria que destrói, a fúria que salva. Então, eu não percebo aqui, nas minhas leituras, claro que preciso, né, ler mais o Paraíso, continua uma percepção um pouco desencantada, claro que em vários momentos do Paraíso me parece que essa salvação está na aceitação de todos, tem momentos que ele fala aqui, todos podem entrar, todos são aceitos, algo do tipo, né? Mas eu não vejo uma ideia tão positiva, a minha leitura, né, Ida? Então, falar isso na frente de quem escreveu é muito, muito perigoso. Mas, na minha leitura, tem muitas imagens aqui ainda das sombras, né, daquilo que ainda está lá no purgatório, no inferno. Então, não é um paraíso que traz essa ideia de redenção, na minha leitura. Né? Ainda tem uma ideia crítica que persiste, irônica, né, muito dos textos passados ainda, né, do tríptico, né, do inferno e do purgatório. Muito embora o que eu posso dizer aqui é que essa ideia de inclusão fica presente mais ao fim do paraíso, quer dizer, todos são aceitos. Né? Se não me engano, é no canto 31. Termina o livro assim, né? Venham, há espaço para todos, todas. Né? E depois, mas ainda num tom muito crítico, né? O poema que aqui se escreve a si próprio e que, segundo escutas, registas e se distrai desperdiças. Corrente de fogo trepar o céu, nervo descendo a larva. Está escrito. Então, eu creio que tem algumas perspectivas, mas que ele repete, né, essa perspectiva do mal-estar, né? Não tá ainda não tem uma imagem de salvação construída, eu penso. O autor manda dizer que isso está muito correto.
Aí eu cheguei a suar aqui, Pedro Veríssimo, porque não é fácil falar na frente. Ainda me espreme e eu, na frente de quem escreveu, eu tô suado aqui. Falei, meu Deus. Não há razão, não há Ai, razão para semelhante. ai. Estamos mesmo no finzinho, mas eu aproveito ainda uma intervenção de Ida Alves. Ariana, parabéns por sua leitura tão atenta de estrofes de Os Lusíadas. Muito interessantes suas indagações. Sem dúvida, essa força do amor é fundamental em Os Lusíadas. Sua ausência ou destruição é a perda de um projeto diverso de nação no século XVI. Não é uma pergunta, é um comentário muito generoso. Eu, se calhar, aproveitava só, embora o tempo escasseie, para fazer uma pergunta e lembrando também o fim da comunicação de Maria de Lourdes Sampaio. Terminamos com José Craveirinha. Ariana, eu não resisto a perguntar como é que José Craveirinha leria Os Lusíadas? Não a estamos a ouvir. Agora ouvem, acho eu. Eu, por acaso, ia comentar uma das afirmações que a professora Maria de Lourdes fez sobre a reafricanização da língua e sobre a utilização da língua para nomear os lugares, os topónimos, serem de origem africana. Como é que isso dialoga com os Lusíadas? Dialoga com o Canto Quinto, no qual Camões, ao descrever a passagem dos portugueses pela costa africana, insiste nesta questão de os portugueses deram nomes, os portugueses chamaram, passaram por ali e chamaram. E então a minha reflexão era, salvou essa história da passagem dos portugueses por esse lugar, salvou o registro desse contacto, mas ao mesmo tempo contribuiu para o apagamento, como escrevia no Nepomuceno, de uma parte da história, ao transformar esses topónimos que já existiam e que provavelmente nem serão os mesmos da atualidade, é provável que tenham mudado, não os registou, não existe registro de nada disso, existe essa substituição do topónimo africano, da língua africana, pela língua portuguesa. Da salvação, lá está, à destruição também do mundo. Uma professora dizia, a salvação e a perdição do mundo andam de mãos dadas. Pedro, eu aqui não consigo deixar de falar. O Craveirinha tinha uma admiração incrível por Camões. Nos poemas da prisão, não sei se é Cela 1, sequer, tem 2 livros sobre a prisão, poemas da prisão, há um dedicado, há um em que ele conversa com Fernando Pessoa e há outro, ele tinha uma cultura, portanto, a cultura, ele era alguém entre duas culturas e, portanto, estamos perante dilemas identitários muito grandes. Mas ele tinha uma grande admiração por Camões e, de facto, Camões ele tem mesmo um diálogo extremamente caloroso numa relação de irmandade com Camões. Portanto, ele está na cadeia e ele lembra-se de Camões e os nomes, por acaso é curioso, estive para ir buscar o poema, mas depois achei que não. E curiosidade das curiosidades, na ilha de Moçambique, a estátua de Camões nunca foi destruída. Foram destruídas muitas estátuas, não é? Como sabemos, de portugueses do tempo, portanto, do século XVI, mas Camões não. E soube recentemente que há, inclusive, uma estátua de Camões em Cuba. Espero não estar a dizer nada de absurdo, mas inaugurada há pouco tempo. Aliás, eu vou agora para a net confirmar aquilo que estou a dizer. Se estiver a dizer alguma asneira, peço imensa desculpa, mas acho que foi inaugurada uma estátua de Camões em Cuba, portanto, em Havana. Camões está em muitos lados. Parece que acabou por superar todos os mães que possam existir, alguns dos quais foram muito bem assinalados pela Ariana. E, de facto, gostei muito de ouvir. Dou-lhe os meus sinceros parabéns. Ora, bom, Obrigada. é mesmo triste eu ter de fechar os trabalhos quando estamos em ponto de rebuçado, quando, em rigor, agora é que devíamos começar. Isto devia ter sido um aquecimento e agora ficávamos o resto da noite a falar de tudo isto. Eu próprio fiquei aqui cheio de perguntas a ferverem, mas
isto fica para os próximos cafés, assim haja uma oportunidade. Vou muito rapidamente dizer só que, como já lembrei ontem, um dia destes, muito em breve, vou bater à porta de toda a gente, isto é, vou mandar um e-mail, melhor dizendo, pedindo os textos. Gostaria muitíssimo de publicar nos libretos materiais para a salvação do mundo, mas isto tem tempo e depois podemos negociar um bocadinho entre nós. De qualquer modo, o que aconteceu aqui é uma etapa importante, mas não é a etapa final. Portanto, mais adiante, ainda podemos comunicar de outra maneira, lendo, escrevendo, lendo, publicando, etc. Por outro lado, vale a pena dizer que estamos a acabar. Amanhã temos uma quarta e última sessão, que será mais breve, não vão ser 2 horas, porque será apenas uma sessão de encerramento em que pretendo conversar um bocadinho sobre os seminários e com quem estiver presente. Portanto, deixo já o convite para todos e todas, para, como no paraíso, todos e todas para poderem amanhã estar aqui também e conversamos de novo mais um bocadinho sobre aquilo tudo que sobrou, por assim dizer. Por último, resta-me dizer... sim, Camões em Havana está confirmado. Viva a internet, realmente vale ouro. E pelo caminho, Maria de Fátima Outeirinho também envia os parabéns a todos os intervenientes e um agradecimento. Dito isto, muito, muito obrigado eu próprio às 3 vozes que hoje ajudaram a pensar a salvação do mundo de tantas maneiras, sem esquecer também o fim do mundo, recuando até ao fundador e fundamental Camões, explorando também o século XXI recentíssimo, mas pelo caminho passando também por modernistas como Eliot e Pound. Em suma, isto não acaba. Basicamente, podíamos continuar não em 6 anos de seminários, mas em 1000 anos, e mesmo assim não chegaria. Muito obrigado, ficamos por aqui e espero eu até amanhã. Cá estaremos. Obrigada. Obrigada. Deus. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.